Agora nós vamos falar da energia dos 12 signos. Nós vamos projetar a força do Netuno se renovando e diretamente essa conjunção de Marte com Plutão, que também é bem explosiva. Para mim, eu vejo que é uma semana com esta força, com esta renovação incrível, que nunca foi tão importante cada signo trabalhar a sua energia peculiar. O que seria a sua energia peculiar? Aonde você tem o Sol. Você pode usar isso que eu falar aqui para o seu mapa inteiro de acordo com o conhecimento astrológico. Utilizar, como eu sempre falo, com a força do ascendente junto com o Sol, o ascendente a iniciativa, o Sol, a fonte da sua energia, mas eu recomendaria que principalmente o que normalmente todo mundo escuta, que esse signo tem este lado complicado, isso representa o lado bom do signo, que isso fosse desenvolvido. E é isto que eu vou fazer com vocês nessa semana. Vou falar um pouquinho de cada signo, dando o lado fluente, o lado desafiador, e aqueles que têm alguns pontos a serem conversados, posicionamentos, também vou ressaltar, ok? Então é isso que nós vamos conversar. Eu não vou colocar na ordem os signos, eu vou trabalhar com fluências, desafios, oportunidades, etc., como eu fiz na semana anterior, tá bom? E quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Exatamente o signo que recebe a energia de Netuno. Nós vamos falar dos arianos. Arianos, a energia de vocês agora recebe o Netuno. E daqui a pouquinho, em fevereiro, dia 14 precisamente, chega o Saturno e vem uma energia muito forte impactando todos vocês. Então é um momento que eu vejo para o signo de Áries que vem uma energia extra que, se for bem conduzida, vocês têm a possibilidade de projetar isso em qualquer coisa que, principalmente, que é a característica de vocês, de iniciar algo, de pegar uma energia que não está legal, colocar a sua força, o seu pioneirismo, aquela energia pura de Áries. Todo mundo fala, ariano é explosivo. Cara, eu conheço arianos totalmente calmos, tranquilos, mas dentro deles tem essa energia extremamente forte de querer fazer com que as coisas aconteçam. Isso é natural. Então, arianos, para vocês é um momento, repito, é um momento que agora, finalização de janeiro e começo de fevereiro, quando Saturno chegar, vocês vão perceber a energia que vai chegar na força de vocês. Que se for bem conduzida, maravilha. Já se for mal conduzida, aí vai ser extremamente complicado, porque você vai sentir uma pressão muito grande para resolver as pendências ou desafios presentes. Então se prepare. E qual a melhor forma para os arianos se prepararem? Vamos lá. Vou dar primeiro o lado desafiador. De todos os signos, vou procurar manter aqui primeiro o desafio, depois eu falo a fluência. O desafio é o seguinte: não seja afobado, não queira tudo para ontem, não brigue por pequenas coisas, desentendimentos, que às vezes você é o calminho que eu falei, mas você está totalmente envolvido na desarmonia que foi provocada na experiência. Vocês entenderam? Então é aquilo. No seu tempo, as coisas no seu tempo. Coloca a sua energia, sim, mas não queira o resultado para ontem e não seja um fogo de palha. O que é fogo de palha? Começa uma coisa, isso é importante, depois larga, não está nem aí, só dá um empurrão inicial e já parte para outras coisas. Não. É um momento que vocês devem ter uma manutenção naquela prioridade ou naquele objetivo principal. Então, cuidado com estes pontos, tudo no seu tempo, sem pressa, sem afobação e também não ser o fogo de palha que desiste de qualquer coisa por algo que aconteceu. O lado fluente é que vocês já nascem com essa força típica para lançar esse impulso da iniciativa, de fazer as coisas começarem mesmo para valer. Então é um momento maravilhoso e a chegada do Netuno, como eu falei no vídeo completo, é um momento onde você tem que ter um idealismo muito bacana e não ficar envolvido em situações ilusórias. Então, basta observar os sinais da semana que vocês têm uma possibilidade muito bacana, a partir da terça-feira com o ingresso de Netuno aí, de estar pronto quando chegar o Saturno, dia 14 de fevereiro. Essa energia extra vem, mas tem que saber ser bem conduzido, ok?
Agora, quais são os outros dois signos de fogo, assim como Áries, que trazem uma possibilidade de fluência maravilhosa em relação a tudo isso? Vamos conversar agora com os leoninos. Leoninos, é um momento muito bacana que você pode aproveitar os influxos desse novo posicionamento de Netuno, que traz para todos vocês uma energia fluente. Uma energia que você pode captar, e como é a natureza típica do leonino, não é essa coisa de meme que o pessoal fala, quer aparecer, quer isso e aquilo. Pode até ser para alguns que estão ainda um pouco em desenvolvimento, todo mundo entendeu. Mas normalmente o leonino ele traz o que? Um brilho pessoal, uma energia, uma força, que quando ela é bem empregada, ela traz exatamente essa possibilidade da criatividade, de colocar o coração de uma forma por inteiro na experiência. Mas para você aproveitar isso, você tem que entrar em sintonia com esse Netuno e um signo de fogo, que é o mesmo elemento que o seu. Que é o que eu estou falando para todos os signos, nós temos que vencer ilusões. E quais ilusões são as principais que você tem que tomar cuidado em relação aos desafios? De você se achar superior em alguma experiência, de você criar dramas, aquela coisa teatral do leonino, um injustiçado, porque não está sendo feito o que você queria. Então esse lado do ego tem que ser trabalhado, como também projetar demais nos que estão envolvidos contigo esse lado da supervalorização. Acho que deu para entender, né? Um momento de equilíbrio, de olhar mais para você e projetar como luz, agora é o lado fluente. Esta possibilidade bacana de você colocar essa energia criativa, esse seu brilho natural. Porque eu também conheço muitos leoninos que não têm esse negócio de querer aparecer, tal, etc. Que eles ficam exatamente naquela energia pessoal do silêncio deles, mas que tem muita energia criativa, muito brilho pessoal quando coloca isso nas situações que está envolvido. Então policia esse ego que eu falei, e agora o lado fluente é exatamente todas essas palavras que eu falei. Se autovalorize, se autoafirme naquilo que realmente você deseja, vencendo as ilusões, que é uma tônica que eu vou falar para todos os signos, cada qual de acordo com a sua energia pessoal. A partir do momento que você vencer isso, tem tudo para fluir de uma forma maravilhosa. É só você saber o que você quer, projetar o seu coração de uma forma integral, trabalhar a generosidade, a sua valorização, autoafirmação, como também a dos outros, e seja qual for a experiência, se você colocar essa energia, vigiando aqueles pontinhos que eu falei anteriormente, tudo tende a fluir. E para todos os signos e para você também, muito cuidado com ilusões. Firme, com foco, coração, aquilo que você realmente quer que esteja presente na sua vida, ok? Agora o último signo de fogo, que está nessa fluência também deste novo posicionamento de Netuno, nós vamos conversar agora com os sagitarianos. Sagitarianos, a energia de Lilith está aí a 1000 por hora, mas essa energia de Netuno agora joga essa força para que você tire a prova dos 9. Como que você poderia tirar a prova dos 9 com essa energia? Eu recomendaria para todos sagitarianos que observassem se existem algumas ilusões que vocês podem estar presos, que de repente são atrativas, são aprazíveis, são gostosas de viver. Sabe aquilo, quer ver como vai ficar fácil agora? Aquilo que você sabe que não está legal, está errado, que tem alguma coisa mal resolvida ali, mas de repente você curte viver isso. Vocês entenderam? Coloque isso em qualquer experiência da sua vida. É assim que a Lilith, que está aí, pode jogar com você em relação a esse Netuno. Se você já está vencendo essa Lilith, porque a Lilith não é um ponto necessariamente de vitória, é um ponto de transmutação, de você enxergar o que está mal resolvido em ti e transformar isso em poder. Então esse Netuno, influência com o seu signo, vem trazer isso, você ficar preso numa ilusão confortável, sabendo que ali tem coisas erradas, ou enxergar, sair desse conforto e seguir adiante. Quais os lados complicados que vocês devem prestar atenção? O primeiro foi esse que eu falei.
ficar numa ilusão confortável. A outra é colocar ou impor aquilo que você acha correto. Sabe aquela coisa estranha, vamos colocar assim, que os sagitarianos colocam que aquilo que ele colocou como algo que é certo tem que servir para todo mundo? Muito cuidado com isso, sem imposições. E a sua palavra não é a última. Tudo requer um pouco de jogo de cintura, tal. Às vezes um sagitariano mais calmo que não trabalha esse lado impositivo das suas razões, de repente fica com isso na mente. Escuta, pá, fala que entendeu, mas faz do seu jeito. Policia isso. Tudo deve ser dialogado, todos os pontos de vista devem ser conversados. Deu para entender? Combata as razões absolutas que estão no seu ser. Porque aí vem o lado fluente, o otimismo, a motivação, o enxergar adiante, a conexão com ideais bacanas. Então tudo isso pode ser aproveitado pelo seu ser. Aonde você, tendo estes cuidados que eu falei anteriormente, você tem uma possibilidade maravilhosa de direcionar a sua energia naquilo que te otimiza, naquilo que te entusiasma, naquilo que você quer que se manifeste na sua vida. Esse Netuno pode trazer essa energia se você não ficar preso nessas ilusões aprazíveis que a Lilith pode, de repente, estar ocasionando no seu ser. Um relacionamento que está desgastado, mas fala, mas tá bom, vou tocar assim mesmo. Um trabalho que não vibra mais o seu coração e você empurra com a barriga. Deu para entender? Se você se livrar disso, você terá essa energia maravilhosa de projetar esse influxo lindo para você chegar naquele idealismo com pés no chão, escutando todas as possibilidades presentes. Acho que deu para entender. Você terá a possibilidade de achar o seu caminho e direcionar a sua flecha como ninguém, ok? Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar com o signo que traz essa energia como desafio. Na verdade, os signos, que são dois, que devem tomar muito cuidado com esse Netuno, que, como eu disse, pode criar uns aprisionamentos complicados, no sentido de ilusões, no sentido de acreditar que vai conseguir operar a virada e de repente não vão. Quem é o primeiro que eu chamo a atenção? Agora eu falo com os cancerianos. Cancerianos, o Júpiter está aí em retrogradação e essa energia de Netuno agora vem te desafiar. E como que ela conversa com esse Júpiter que está ainda em retrogradação? Vem trazer para vocês a possibilidade de você enxergar a expansão das coisas que funcionam, como também das coisas que representam forças ilusórias. Deu para entender? Vocês têm essa possibilidade, mesmo nos desafios, de sentir essa expansão vibracional. Vamos supor, vou brincar com vocês, como se fosse o universo conversando com vocês. De repente, você tem algo que está mal resolvido, que é esta ilusão que eu estou trabalhando com todos os signos, porque estamos falando de Netuno, e de repente você está ali na sua, esse Júpiter vai falar, olha, observa, vou fazer o crescimento dessa experiência para que você enxergue tudo que está nebuloso nela. Esse é um cuidado que vocês têm que ter. Como também, mesmo no desafio, pode demonstrar um caminho legal, onde a sua energia aterra e você sabe onde seguir. Vocês compreenderam que energia extremamente auspiciosa, novamente, este novo posicionamento de Netuno vai ampliar com o seu Júpiter em retrogradação, principalmente os pontos mal resolvidos, para que você os resolva de ver. Agora, os cancerianos, o lado que tem que tomar cuidado, o seu humor. Aquela energia de sobe e desce, uma hora agrada, outra hora briga, aquela coisa do temperamento que não é muito controlado, principalmente pelos próprios cancerianos. Soltam uma energia emocional e não estão nem aí com os resultados desastrosos que podem acontecer. Então, se você sentir esta expansão vibracional, essa energia a 1000 por hora, e de repente você falar, agora eu coloco minha força, a expressão dos meus sentimentos com emoções totalmente complicadas e não estou nem aí. Você coloca tudo por água abaixo e o desafio te pega. O lado bom é você saber direcionar e controlar a sua força emocional, que sempre é muito grande.
Então, muita atenção com essas expansões, por mais que os desafios se projetem, e você enxerga, nossa, olha, eu não tinha visto isso, olha como está complicado. Controle emocional, porque aí a sua força fica focada na solução de qualquer desafio que precise ser vencido. Vocês compreenderam? Então, tudo é questão de foco da energia e da projeção dos seus sentimentos. Outro signo que deve ter atenção com esse novo posicionamento netuniano. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar diretamente com os capricornianos. Capricornianos, o Saturno, que é o seu regente, daqui a pouquinho ele vai ingressar, agora em fevereiro, dia 14, falta pouco, menos de um mês, ele vai ingressar exatamente na conjunção desse Netuno. Então eu recomendaria o que para os capricornianos? Muita atenção. Mas que tipo de atenção? Naquilo que você definiu que é importante na sua vida, que você, que é uma característica nata capricorniana quando quer algo, você está realmente disciplinado, focado e compromissado? Ou você está deixando as coisas para lá? Você sabe que de repente você tem que projetar a sua energia naquilo porque isto representa algo muito importante na sua vida, como uma prioridade, e de repente você não está se esforçando de acordo com a força que você tem, que é natural, de atingir um objetivo e uma meta. Então é o momento de recuperar isso. É o momento de você observar com calma se você está encerrando ciclos antigos que drenam a sua energia, por isso que Saturno, seu regente, está no último signo do zodíaco, como eu disse, menos de um mês, daqui a pouquinho, coisa de 2 semanas ele já ingressa nessa energia junto com Netuno, se você está encerrando para ter essa força de reinício que vem com tudo. E para isso, como eu disse, é necessário que você esteja focado e disciplinado no que interessa. Lados de cuidado, não leve no sentido complicado da palavra interesseiro. Tipo, vou só ficar próximo às pessoas que eu tenho interesse, onde eu me divirto, onde eu estou legal. Não fique com esse tipo de energia, com, vamos colocar, uma ambição extrema de querer estar somente com pessoas e situações que podem lhe trazer algum retorno e você faz aquele sorriso tal, divertido, que de repente agrada e brinca com todo mundo, mas na verdade você tem um jogo de interesse. Muito cuidado, como a energia desafia vocês também, é o momento de você policiar isso, de repente se abrir um pouco mais, se doar um pouco mais, se defender um pouco menos e doar a sua energia um pouco mais para quem chegar a ti precisando da sua ajuda. Aí você desperta o lado bom de Capricórnio, que é aquele que demonstra de uma forma bem legal qual é o tipo de perseverança perfeita para se atingir um objetivo e meta, que é o alto da montanha. Capricórnio é o signo do zênite, do meio do céu. Então vocês têm essa possibilidade maravilhosa colocada em jogo, finalizando ciclos, vencendo coisas ilusórias e mal resolvidas, não trabalhar a ambição de uma forma exagerada, trabalhar mais o controle e focar naquilo que interessa, doando um pouco mais o seu coração e se abrindo para novas possibilidades. Isto que o Saturno, que é o seu regente, está pedindo junto dessa grande conjunção. Então, muita atenção a esses pontos, seja qual for a experiência que vocês estiverem envolvidos, ok? Agora eu vou falar de um signo que tem essa energia dessa renovação netuniana a 180 graus. Ou seja, essa energia não está na própria pessoa, ela está projetada nos outros. Eu vou conversar com quem agora? Vou trocar uma ideia com os librianos. Librianos, o regente de vocês, Vênus, está junto de uma grande conjunção que está ocorrendo num signo que tem o mesmo elemento que o de vocês, que é o signo de Aquário, que eu vou falar mais adiante. Então esse Vênus ele está junto de um monte de energias. É natural
os librianos estarem sentindo agora uma força onde várias situações se manifestam ao mesmo tempo. E como o libriano gosta de ter as coisas, vamos dizer assim, de uma forma venusiana na brincadeira de vocês, as coisas de uma forma legais, bonitas, bem ajustadas, de repente você pode estar vivendo um momento onde tudo está se manifestando com uma velocidade muito rápida, ou mesmo estão travadas e não fluem do jeito que você queria. Isso é absolutamente normal. Isso daqui a pouco relaxa um pouquinho. Mas o principal é que essa energia do Netuno está a 180 graus de vocês. Sendo que ela está a 180 graus de vocês, que é a característica de Libra, se envolver com pessoas, situações, procurar ser agradável e harmônico com todos, não é uma regra, mas é uma inclinação muito forte. Muito cuidado com quem realmente você se envolve e abre a sua energia pessoal. Não estou falando só de relacionamento afetivo, não. Estou falando de todas as pessoas que você permite um envolvimento sério em relação a você e sua energia pessoal. Pode ser questões de trabalho, projetos diversos, etc. Se você precisa enxergar nestas parcerias onde você abriu a sua energia, que existem coisas falsas, coisas ilusórias, até de repente energias um pouco corrompidas, onde você não percebe uma fidelidade em relação a estas pessoas e situações que você se abriu, mais do que nunca este é o ponto mais desafiador que você tem que trabalhar. Procure ver se existe a possibilidade de ajustar isso. Caso você perceba, principalmente nessa semana que inicia esse aspecto netuniano, onde você vê as ilusões mal resolvidas, principalmente nos outros, se dá para você ajustar. Caso não seja possível você ajustar, é o momento de você afrouxar um pouquinho o envolvimento. Não se abrir tanto, não se envolver demais, deixar o lado nebuloso seguir naturalmente o caminho dele. A partir do momento que você trabalha esse desafio, porque possivelmente, se existir isso na sua vida, isso irá se manifestar. A partir do momento que você relaxa um pouco e não dispõe mais tanto a sua energia, as pessoas e as situações certas que vêm trazer um idealismo renovador para vocês, vão se aproximar de vocês e elas só vão somar e não reduzir, como o exemplo desafiador que eu citei anteriormente. Então é o velho e bom jogo de Libra. Não adianta querer agradar todos, porque na verdade você não está agradando ninguém e muito menos a si mesmo. Deixe ir as coisas que precisam ir, porque você vai enxergar essa energia complicada, porque aí você abre a sua energia para o seu magnetismo pessoal daquilo que verdadeiramente interessa. E lembre da diversidade do Vênus, que está junto de muitos planetas e ele é seu regente, tá bom? Então é isso. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar de dois signos que é da natureza deles, que precisam aprender a interagir, trocar mais ideias, abrir as possibilidades das interações para que exista uma renovação vibracional dos ideais e dos caminhos percorridos. Quem é o primeiro signo que nós vamos trabalhar essa energia? Os geminianos. Geminianos, a energia do seu regente, que é Mercúrio, está conversando de uma forma muito intensa com muitos outros planetas. Então a diversidade ou as possibilidades devem estar a 1000 na vida de vocês. O que é natural da força pessoal de vocês. É um momento que vocês devem observar que estas possibilidades que devem estar surgindo, nem que elas sejam possibilidades que estão ainda só no seu campo mental, ainda não se manifestaram, você está só naquela observação natural geminiana de tudo que acontece, você não pode ser dominado por tanta diversidade. Você precisa arrumar uma porta de inúmeras que se abrem. Então esta é uma possibilidade muito grande deste monte, esse acúmulo de planetas nessa grande conjunção que o seu regente está envolvido.
Então, eu recomendaria o que para vocês nessa parte de interação que eu falei? O que você primeiro precisa tomar um pouco de cuidado. Em todas as interações que você tiver, a menos que seja uma brincadeira, uma coisa absolutamente informal, mas nos assuntos que realmente são sérios, que você está focando a sua energia, se você perceber que nas interações e nas trocas existe mais falar do que fazer, inclusive da sua parte, sabe, aquelas ideias brilhantes, mas que ficam só no plano das ideias e na hora de fazer mesmo são impraticáveis ou são esquecidas porque novas ideias surgiram, você está desperdiçando essa oportunidade da renovação de Netuno. Este Netuno agora está pedindo que você vença essas ilusões do falar, dialogar e interagir demais, e você realmente firmar a sua escolha, firmar o seu caminho em interações que tragam para ti uma possibilidade real de você colocar em prática os seus ideais na sua vida. Ou seja, a regra é extremamente clara e o quanto vocês já devem ter ouvido falar isso. Fala-se muito, fica ali na casquinha da experiência, isso é chamado de superficialidade, mas na hora de fazer não faz, porque já está envolvido com outra coisa. Gêmeos tem essa coisa da renovação constante. Então é aí que Netuno cria uma baita ilusão na sua vida. Então dá um tempinho para nesse universo de possibilidades, continue interagindo, conversando, que é natural de vocês, mas aquilo que é prioridade na sua vida merece mais esmero, mais concentração e principalmente realização. Se você colocar essa energia em ti, você vai perceber que a troca vibracional e de ideias com as pessoas que realmente vão ajudar você a realizar aquilo que interessa, eles vão começar a surgir. Acredito que a dica ficou boa, né? Medita nisso nas suas experiências e prioridades. Agora nós vamos conversar com outro signo que tem que trabalhar também essa interação, mas através da sua tônica. Nós vamos conversar com quem? Nós vamos trocar uma ideia com os aquarianos. Aquarianos, mais do que nunca, essa energia está a 1000 por hora, esse stellium está em cima de vocês. O Plutão está aí a 1000 por hora, catalisando todas essas forças. O Marte chegou num alinhamento perfeito com ele. Então os aquarianos podem estar sentindo uma energia muito forte, uma energia, um impacto astral muito intenso que pode ser até no silêncio, mas que vocês, dentro de vocês mesmos, vocês devem estar sentindo. Agora chegou a hora de saber o que fazer, de trabalhar as minhas escolhas. E o Plutão, que é o catalisador, que foi o primeiro que chegou aí, o que ele está pedindo? Mais do que nunca, aquarianos, agora é aquele momento extremamente fluente de vocês pegarem essa energia e saber com quem vocês trocam. Só que Aquário não é uma interação solta, que nem eu falei do signo anterior, é uma interação mais profunda. É uma interação que firma uma troca onde existe ensinamento e aprendizado. Aí que está a grande chave para você aproveitar esse influxo astral e junto desta renovação de Netuno que traz essa possibilidade das interações corretas para vocês. Então, quando você se envolver com algo, com alguém, você precisa entender, ninguém sabe tudo e ninguém também sabe nada. Todo mundo sempre tem algo para trocar. Olha o grupo, olha o coletivo, olha o humanitarismo sendo trabalhado por Aquário. Se você for pego pelos desafios, esse Plutão pode, de repente, fazer com que você, de repente, se julgue alguém numa determinada situação que não está predisposto a ver isso. Novamente, todo mundo tem a ensinar, todo mundo tem a aprender. Então, é uma troca que deve existir. É aí que você aproveita a fluência desse grande stellium e dessa renovação netuniana que está impactando todo mundo nessa semana, que deve aprender a desenvolver o seu poder pessoal. Então, é aquele momento
que quando você se envolver com grupos certos, que não existe aquela coisa de que tem um que sabe tudo que deve ser seguido, ou ninguém sabe nada e só eu que sei, vou colocar o que eu sei e vocês devem aceitar isso. Se você conseguir vencer esse ponto, que eu fui de repente muito radical na colocação, mas vocês aquarianos sabem que normalmente isto está em jogo, que existe a possibilidade de aprender, existe a possibilidade de ensinar, existe a possibilidade de trocar. Estas pessoas e grupos, elas vão aparecer para vocês. Então corte, isso que o Plutão pede, corte círculos viciosos de interação, onde existe sempre uma fonte inspiradora, que é aquela que fala tudo o que os outros devem fazer. Corte isso da sua vida. Olha como isso pode se encaixar em várias coisas. Às vezes você é preso na internet aqui em algumas informações. É o momento de cortar esse tipo de ponto e procurar interações sadias onde todos aprendem com todos. A partir do momento que você trabalhar isso, seja qual for o tipo de informação que todos nós estamos sempre sendo inundados por isso através de redes sociais, tal, etc., você vai perceber que tudo tende a fluir de uma forma legal. Mas a grande ilusão é cortar esses círculos viciosos de uma energia sempre naquele mesmo ponto, sabe, que já está viciada naquele tipo de força. Se você continuar nisso, ou querendo resultados diferentes agindo sempre da mesma forma, como eu sempre brinco aqui, nada rola. Vença essa ilusão e saiba trabalhar interações em grupos, virtualmente ou presencial, de uma forma sadia. Medite sobre isso. Tudo que refere-se às suas prioridades tendem a andar. É isso. Agora vamos conversar com quem? Vamos conversar com dois signos que têm essa força, essa renovação netuniana de uma forma muito bacana no sentido de oportunidade, mas você tem que potencializar esta oportunidade. São dois signos. Então, uma semana, poderia dizer, que inaugura o período de oportunidades, de vencer as ilusões, que é a tônica para todos. Se vocês souberem trabalhar isso, a fluência vem, mas se vocês continuarem naquele círculo ilusório, vocês tendem a transformar isso em desafios futuros. Então, muita atenção. Quem é o primeiro signo que nós vamos conversar? Vamos trocar uma ideia com os virginianos. Virginianos, vou lembrar sempre, enquanto este ponto lunar estiver aí. Vocês têm que aprender a trabalhar a cauda do dragão, que representa um ponto de aprisionamento. E como que funciona isso com esta tônica para vocês? Vamos lá, como é um momento de oportunidade dessa energia de Netuno, é o seguinte: você deve observar o tempo correto de você se livrar de determinadas coisas que você já percebe que são aprisionamentos no seu ser. Sabe aquela coisa que de repente pega a gente, que você sabe, pô, olha como eu vou colocar, e medita em relação à sua vida e experiências. Eu sei o momento que eu vou de repente fechar esse ciclo, que eu vou me desapegar desse tipo de energia, que eu vou realmente tirar este aprisionamento da minha vida. Esta oportunidade pode ser lançada para vocês, mas vocês precisam ficar muito atentos. E isso não estou querendo dizer necessariamente se desapegar de uma experiência, tipo, nunca mais quero isso próximo a mim. Às vezes é uma situação que está com essa ilusão mal resolvida, que você só está esperando o tempo certo para enxergar como resolver ela e modificá-la, deu para entender? Então você se mantém na experiência, porém você modifica a forma como você vive ela. Então, aquele momento de você ficar muito atento, principalmente a partir dessa semana, na hora certa de você agir, de você colocar a sua energia para resolver toda e qualquer experiência importante na sua vida que precisa ser reciclada. Aí que vem o estigma de virgem de ser organizador, metódico. Utilize sim essa energia, mas com consciência, vencendo determinadas situações que possivelmente você pode enxergar
com clareza a partir dessa semana, ou, por que não, vamos colocar esse bom agouro, um caminho que você já está esperando há um bom tempo que se abra, aí você aproveita a oportunidade porque você enxerga o tempo certo dessa abertura e você se lança em relação a ele. O lado complicado é você ser muito crítico, principalmente contigo mesmo, o quanto você já deve ter lido sobre isso. Então, a autocrítica e a crítica em relação aos outros, mas não no sentido de melhorá-los, deu para entender aquela coisa, vou cutucar ali porque isso que está ocorrendo me incomoda. Isso não vai agregar nada a alguém. Se você for criticar algo, agora é o lado fluente, que pode abrir esse caminho de oportunidade. Se você for criticar algo, é porque você, junto da crítica, vai apresentar um caminho novo desta energia que precisa ser arrumada. Conseguir entender? Aí você começa a trabalhar verdadeiramente esta cauda do dragão, que é um ponto kármico, não é um planeta, mas que está na sua energia pessoal. Aí você vence essas ilusões netunianas e transforma num idealismo, numa oportunidade bacana para resolver os assuntos que não estão legais. Beleza? Observe que possivelmente, se tiver algo, o Netuno vai conversar com vocês nessa semana. Outro signo que também trabalha essa energia de oportunidade, nós vamos conversar agora com quem? Nós vamos trocar uma ideia com os escorpianinos, isso mesmo. A energia de oportunidade está lançada para vocês também tirarem um proveito muito bacana dessa força e dessa renovação de Netuno. Netuno é água. Naturalmente, a égide, o nome Netuno, Poseidon, representa a água. E vocês também são um signo de água. E os dois regentes da sua energia pessoal, que representam Marte e também a energia de Plutão, estarão conjuntos. Então, os escorpianinos podem sentir um impacto vibracional muito grande a partir deste novo posicionamento de Netuno. E ainda mais com este alinhamento de Marte e Plutão. Então vem um monte de energia para vocês, mas como sempre, o que vocês precisam fazer? Saber direcioná-la. É aí que existe o lado do trabalho, dos desafios que envolvem a égide de Escorpião, assim como também as fluências. Vamos falar primeiro dos desafios. Então existe uma energia muito intensa entre Plutão e Marte, que representam os regentes de vocês, que está presente no ar. Maravilha. Então eu estou com a faca e o queijo na mão, como se diz popularmente. Mas como que você vai utilizar esta faca e esse queijo? Você vai cortar o queijo direitinho, você vai se alimentar e passar alimento para os outros? Ou você vai chegar, de repente, você vai estragar todo o queijo? Você vai, poluir a energia do alimento através dessa intensidade sendo colocada como uma energia muito forte no seu ser. Aí você fala, agora é o momento de eu dar o troco em relação àquilo que de repente me ofendeu, aquilo que eu não gostei, que foi mandado para mim. É aquele lado complicado de Escorpião. Que de repente este lado do retorno de uma energia o qual ele foi atingido sempre está presente. Não estou generalizando, estou falando do lado desafiador que envolve a energia de Escorpião, dar o troco. Vamos colocar essa palavra, a própria vingança em si, aquele rancor que ficou ali dentro, você fala, não tem problema, na hora certa eu coloco ele para fora. Muitos escorpianos já sublimaram esse tipo de energia. Outros não, guardam e ficam com aquela energia belicosa dentro de si. Muito cuidado se você utilizar essa intensidade dessa forma. Porque se isso não existir e você for um escorpião mais sublimado, você terá uma oportunidade maravilhosa. A oportunidade é a energia que te envolve. Uma oportunidade maravilhosa com este reposicionamento, ou na verdade, novo posicionamento de Netuno, de aplicar a sua energia naquilo que realmente interessa. Aí vem o lado bom do magnetismo de Escorpião, aquela energia que se entrega por inteiro para que uma coisa realmente funcione. Mas para que você consiga vencer essas
coisas netunianas que podem estar presentes que eu citei aqui, é necessário você ter um foco, você ter um objetivo, você ter um porquê. Então, o melhor momento de você achar o propósito daquilo que é prioridade, pelo menos no momento na sua vida, e focar com uma energia, com um coração pleno, intenso, magnético, profundo nisso, para que isto realmente se manifeste na sua vida, não existe um momento mais propício do que esse. Mas, para que a luz e a fluência surja como uma oportunidade, primeiro tem que vencer os desafios que eu falei anteriormente, que às vezes eles estão pequenininhos, mas que nessa semana eles podem se intensificar. Muita atenção, ok? Agora vamos conversar sobre um signo que recebe essa energia de uma determinada forma, como se fosse uma força que está chegando, que deve saber dar um direcionamento legal para ela, ou de repente fica naquela energia de aguardar isso primeiro chegar para depois ver o que faz. Aí é que é o desafio. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, já está praticamente acabando esse ciclo do Urano em retrogradação. Quantos anos Urano mexendo na energia de vocês, fazendo, de repente, alguns imprevistos que vocês precisam saber lidar, saber trabalhar. Está chegando o momento da libertação dessa energia. Isso já poderíamos dizer é uma excelente notícia que envolve vocês. E essa energia chega agora, dia 3 de fevereiro, e Urano se direcionará no momento certo para o próximo signo. Agora fica aquele questionamento com este novo posicionamento de Netuno, que traz essa possibilidade que eu falei anterior de você sentir uma energia forte que está chegando. O Urano deixa a sua retrogradação. Ele começa a liberar a partir da semana que vem, que vocês são a bola da vez, já até antecipo. Você percebe que essa energia começa a se soltar, mas o grande questionamento, vocês aprenderam? Vocês conseguiram decodificar todos os aprendizados uranianos, onde você precisou se reinventar, onde energias imprevistas chegaram para ti, você teve que ter uma articulação e uma ação diferenciada para conseguir lidar com a experiência. Todos esses pontos que eu falei agora representam aprendizados que você tem que falar: eu aprendi, eu vivi, eu experienciei e agora, de uma forma bem bacana, eu sei lidar com essa energia porque eu trago o conhecimento no meu ser. Aí você pode tirar um proveito maravilhoso desse posicionamento novo de Netuno. O que representa isso? Que você está com o seu Urano pronto, como se você chegasse, Urano, obrigado por todos os ensinamentos, agora eu posso dizer que eu estou com uma força inovadora e uma criatividade a 1000 por hora para utilizar a minha luz no que eu bem entender. Mas para que você consiga isso e vencer todas essas ilusões netunianas que podem estar envolvendo muitas pessoas, você tem que, você com você mesmo, olhar para ti mesmo e falar: eu aprendi com todos os imprevistos e todas as situações que eu precisei improvisar e demonstrar a minha luz. Se você falar isso é uma vitória no meu ser, você está pronto. Se você falar, ainda tem tanta coisa a ser processada no meu ser, aproveita que são os últimos dias, que Urano vai falar tudo que eu tinha que falar, eu já falei, agora eu estou indo para o próximo signo. Estou sendo um pouco radical na colocação, mas acredito que deu para vocês entenderem. E procure controlar o quê? A letargia, aquela coisa da teimosia em determinadas coisas, teimosia mesmo. Fica preso, apegado em coisas que você já deveria ter aprendido a soltar um pouco. Olha o Urano aí, principalmente em retrogradação nos seus últimos dias. Se é para ir, deixa ir. Se é para mudar, mude, sem teimosias de ficar teimando sempre naquela mesma coisa. Nunca a renovação virá se existir essa cristalização. Então,
é uma chamada para que, se você ainda é um taurino que traz essa energia complicada, procura descristalizar isso. Sabe aquela coisa que você quebra e vai cristal para tudo quanto é lado, você fala, estou aqui novo e pronto para viver novas oportunidades. Aí vem o lado fluente que vocês podem aproveitar. Vocês pegam essa energia e vocês transformam isso em passos seguros, firmes, confiáveis em relação aos seus objetivos e metas. Mas, para isso ocorrer, tem que observar os pontinhos que eu falei anteriormente, ok? Agora vamos falar com o signo que ficou por último, mas de uma determinada forma, eles já estão acostumados a ser os últimos. Vamos conversar com os piscianos, né? Aquele ditado popular, piscianos, que diz sempre que a energia dos últimos é que vai fazer com que eles sejam os primeiros. É aí que está uma das chaves que eu lanço para vocês. Vocês estão com a liberação do Netuno. Ele foi, a partir dessa semana, para o próximo signo. E o Netuno é o seu regente. Então, pergunto para vocês, o idealismo de vocês, como que está? Peixes é um signo muito criativo. O pessoal fica falando essas bobagens. Que é viajandão, que não viu. Nossa, eu conheço tantos piscianos inteligentíssimos que você nem imagina. E aterrados, que pegam toda essa criatividade, faz, acontece, tem uma energia, um magnetismo maravilhoso que praticamente envolve todos. Então este é o grande questionamento. Ou você vai permitir, com essa inteligência nata que reside nos piscianos, essa criatividade maravilhosa, que as pessoas fiquem falando, vocês que gostam de astrologia, que é viajandão, que não sabe onde está, que é fácil de enganar, que está sempre ali olhando para a direita e para a esquerda e não sabe onde está. Para com essa história. Demonstra agora que você aprendeu as lições netunianas, que você venceu as ilusões, que você soube trabalhar os seus sentimentos, que podem ter sido judiados em alguns pontos, mas que agora vocês estão fortes, firmes, decididos. Vocês estão com o ponto lunar kármico, que não é um planeta, que representa a cabeça do dragão, que é um ponto de libertação. Olha que palavra linda para vocês meditarem com esse Netuno reposicionado, que foi para o próximo signo falando, eu já ensinei para vocês, piscianos, tudo que era necessário. Agora eu estou com a liberdade do meu ser, de eu ser quem realmente eu sou, na verdade, melhor do que eu sou, operando com a minha criatividade, com todos os aprendizados que eu tive, colocando a minha inteligência emocional, principalmente adaptável às situações. Será que você tem essa possibilidade de demonstrar isso? Toda essa energia, toda essa força está ao seu favor, de você ser criativo, adaptável, saber como lidar com as experiências como ninguém. Olha os últimos que serão os primeiros. Representa exatamente isso, porque Netuno já passou todos os aprendizados. Então procure, por mais que tudo esteja extremamente desafiador, qual é o aprendizado que eu tenho que ter nessa experiência? Você tem essa capacidade de observação e falar, aprendi, sei o que me machuca, sei o que me enaltece. A partir do momento que você colocar essa energia no seu ser e você vencer toda energia ainda mal resolvida que impede o seu ser de ter essa assimilação, você terá um poder criativo como nunca. Talvez o mais, vamos dizer assim, mais exaltado de todos os signos com esse reposicionamento de Netuno, que passou por inúmeros anos os aprendizados para vocês. Então, simplesmente demonstre e fale para o Saturno que está aí, vá junto com Netuno, com esta conjunção para o próximo signo, porque agora eu sou forte, firme e consolidado nos meus valores, sei quem eu sou e vou seguir em frente. É isso. Então, galera, esta é a energia para os 12 signos com este novo posicionamento de Netuno, onde temos que aprender a trabalhar o nosso poder pessoal.